Segunda eu começo o podcast, a segunda parte dessa conversa que eu tô adorando com a Vanessa Burrain, o @NessaNutrition. Pô, eu gostaria muito que você fosse mais ativa no Instagram, porque quando você dá umas pinceladas lá, vem muita coisa prática, Pedro, que é muito legal. Então, aproveitando, já que ela não faz no Instagram, tá fazendo aqui, tá dando conteúdo pra gente. Muito obrigado mais uma vez, Vanessa, por você disponibilizar seu tempo e por toda a dedicação que você tem, que eu que acompanho no dia a dia, vejo a sua preocupação de estudar, de olhar, de fazer as anotações, resumo, criar um roteiro que a gente consiga ter um olhar tanto do ponto de vista um pouco acadêmico, mas muito clínico, muito prático, que as pessoas possam entender a mensagem. Assim, eu estou bastante feliz com o que a gente fez até agora e tenho certeza que vou ficar também a partir do episódio. Antes de você começar, eu fazer a próxima, já começar a fazer pergunta. Antes, se você quiser falar alguma coisa, é só pedir para a galera curtir, compartilhar, comentar, se inscrever e ativar o sininho. Compartilhar, o mais importante é compartilhar. Compartilhar Compartilha com os amigos, com todo mundo que você acha que essa mensagem pode ser interessante. É isso aí. Bem, atendendo ao seu pedido de movimentar meu Instagram, vai ser movimentado depois desse podcast, porque todos os cortes que você faz e você me manda, eu posto lá. Aí vou ter assunto. Eu tenho um monte ainda do anterior. O meu último post foi o último podcast. Você tem uma ideia de quão ativo eu tô no Instagram, né? Então eu vou Mas de vez em quando nos stories eu coloco alguma coisa lá, vai. Aí ela briga comigo, não, você postou um corte meu de novo. Aí tem hora que ela não aceita não, cara, não aceita. Mas agora ela vai aceitar. Não, vai aceitar porque não posto nada desde do dezembro, então não tá na hora, né? Um monte do anterior, vamos sair postando tudo, Pedro. Botar a move no meu Instagram para postar você, vai bombar o Instagram, é uma loucura. O Instagram com a Vanessa. Loucura total. Alguma consideração, quer fazer algum adendo que a gente falou no anterior? Assim, agora a gente vai falar um pouco mais da parte metabólica, celular, assim, uma questão um pouco mais, né, fisiológica, de bioquímica, mas sempre, né, de uma forma muito prática e fácil, porque eu acho que o objetivo aqui não é entrar no detalhe do detalhe, isso, né, para quem quiser estudar tem outras fontes, e no final, assim, eu preparei uma listinha também de como você... Já estou dando aqui, né, um spoiler para o pessoal assistir até o final. Como saber como anda a sua saúde metabólica. Eu acho que isso é uma informação legal. E não é baseado no que eu falei no início, né? Que no início eu falei quais são os critérios que a medicina utiliza, né? São os critérios amplamente aceitos para se diagnosticar síndrome metabólica. No final, eu vou falar o ótimo, não necessariamente o bom. O que a medicina funcional e os médicos que estão à frente, né, desse processo, incluindo o Lustig, o Peter Attia e outros nomes, recomendam que a gente olhe, que nem sempre está na primeira lista. Então, esse é o, digamos, o dado que a gente vai ter novo aqui no final dessa segunda parte. Vanessa, você citou o trabalho do Kevin Hall, que é o trabalho de 2019, que ele faz a comparação do ultraprocessado com a comida de verdade. E só para trazer, porque você olhou os dados, a galera comia ad libitum. Então, é um estudo cruzado, ou seja, a mesma pessoa ela passa por duas situações diferentes para ver em qual situação ela come mais. E a galera que comia o ultraprocessado, essa pessoa, quando ela participava da fase ultraprocessada, ela comia mais do que quando ela comia a comida de verdade. De maneira espontânea, ou seja, ele não tinha uma contagem de caloria. Então, a comida está disponível e você come o quanto você quiser. A questão da saciedade, da palatabilidade. Isso, e da taxa de consumo que ele bota o gráfico lá e não discute direito. Por isso que eu quero trazer o trabalho tem, né, enfim, vantagens e desvantagens, mas assim, respondendo a pergunta do Pedro, que eu não tinha dado e eu olhei agora no intervalo, não tinha de cabeça, quem comeu os alimentos durante o período, né, que essas pessoas comeram os alimentos processados, eles consumiram como açúcar adicionado, 54% do total de açúcares era adicionado. E na dieta não processada era 1%. Então, quando você me perguntou ali o que fazer, né, é tentar comer coisas que, né, sem rótulo, digamos assim. Absurda, né? E a galera comeu mais quando comeu ultraprocessado. Então, além de ter mais açúcar adicionado, a quantidade de caloria, aí eu acho que é importante essa informação. Mais caloria com maior percentual de açúcar adicionado, ou seja, uma alimentação... E mais absorvida, né? Porque a quantidade de fibra insolúvel era muito menor. Isso também é um fator muito relevante, que ele analisa essa quantidade total de fibra insolúvel. Então, eu acho que no grupo que comia os processados era 16% total era insolúvel, e no grupo que comia não processados era 77%. Então, voltando àquele ponto inicial, que uma caloria não é uma caloria, porque uma caloria absorvida
não é igual uma caloria ingerida, num alimento, uma dieta não processada, ou seja, comida de verdade, acho que a gente tem que usar esse termo, né? É um termo meio batido, mas é um termo ainda válido, comida de verdade. Naturalmente você vai absorver menos calorias, não é só a questão da quantidade. Então, você vai ter uma qualidade alimentar melhor. Então, isso era só para voltar aos pontos que ficaram em aberto. Legal, que bom que tem a segunda parte, permite a gente permite, trazer essas coisas. E aí, Vanessa, dentro da síndrome metabólica, você quer falar um pouquinho dos principais hormônios envolvidos pra gente? Sim, então, como eu já dei, né, falei algumas vezes aqui, já dei um spoiler da insulina, como se fosse um grande spoiler, mas a insulina é o principal hormônio envolvido na síndrome metabólica. E eu acho importante que o Lustig fala disso, e o Unwin também, na última palestra que eu assisti dele, ele falou que o ideal mesmo seria a gente estar conseguindo medir melhor e com mais frequência a insulina do que necessariamente a glicose e a hemoglobina glicada. Por quê? A insulina é o hormônio master, né, que vai decidir o quanto de energia o seu corpo vai estocar. Não apenas e dentro dessa decisão de quanto estocar, um percentual é gasto. Então, a insulina é o hormônio que regula a nossa estocagem de energia em forma de gordura. E nesse processo, ela decide, vai gastar tanto. Então, na verdade, essa é a principal função dela. E além dessa função metabólica, que é organizar, né, quanto de energia vai ser gasto e quanto vai ser estocada, ela tem uma função proliferativa, e eu acho isso importante também a gente mencionar, porque a insulina tem alguns sinalizadores que fazem a gente ter crescimento celular, por exemplo, no músculo, né? É um dos fatores de proliferação das células no músculo, é a insulina, o que é bom. Mas, em alguns lugares, a proliferação pode ser nociva. Por exemplo, dentro das artérias, no tecido liso, endotelial, ou se for num órgão que pode desenvolver um câncer, como um tecido mamário, se tiver muita proliferação. Então, a insulina, em geral, é melhor que ela esteja mais baixa, por esse motivo. Porque uma insulina mais baixa, a gente vai conseguir também regular melhor os dois outros hormônios, que são a leptina e a grelina, que estão ligados à saciedade. E talvez talvez isso explique o consumo energético lá do trabalho do Kevin Hall e de outros trabalhos, mostrando que quando a insulina está baixa, a leptina, que é o hormônio que sinaliza ao cérebro que a gente está saciado, que nós comemos o suficiente, também funciona bem. Então, a insulina baixa faz com que a leptina sinalize melhor nossa saciedade e mantenha a grelina, que é o outro hormônio da fome, que fala, ei, galera, vamos comer, estamos com fome. É o hormônio, né, que abre o nosso apetite sob controle. Então, insulina baixa, leptina funcionando bem e grelina sob controle. Quando a insulina está alta, a gente não consegue ter essa sinalização, é como se esse sinal ficasse turvo da leptina. Então, o nosso cérebro não recebe essa mensagem de forma tão clara e a gente tem menos saciedade e mais fome. E a grelina consegue ter uma ação maior. Isso também é chamado de resistência à leptina. Então, assim como existe a resistência à insulina, hoje em dia se sabe que tem resistência à leptina. E esse quadro de resistência à leptina geralmente está ligado a pessoas com maior nível de insulina e com maior consumo energético e com sobrepeso, obesidade, mas principalmente, segundo o Lustig, disfunção metabólica. Então, uma coisa meio que pode contribuir ou não para a outra, mas sendo a insulina como o hormônio principal. Então, a glicose nisso tudo, ela fica meio como coadjuvante. Não que ela não seja importante, isso eu acho que foi uma coisa nova que eu ouvi do Lustig, e também até do Unwin, da última vez que eu assisti, que a gente tem que acompanhar a glicose, a gente tem que acompanhar a hemoglobina glicada, mas isso é uma parte da equação. A parte principal, e talvez que antecede isso, porque é o hormônio master regulador, é a insulina. Então, é isso, que eu achei bem interessante. Bate bastante nisso. Ele repete bastante, o que é muito bom. E no podcast com o Peter Attia, eles juntos também reforçam isso. Até ouvi essa semana novamente para poder... O podcast é de 2018, eu acho. O mais novo dele é até com o Huberman. Mas como eu sou
o Alan sabe, né? Eu sou fã das antigas do Peter Atia, eu sempre puxo sardinha para ele. Histórias boas com isso, mas não é para o podcast. Vários exercícios que entraram na minha série por causa do Peter Atia. Já que você comentou, Vanessa, precisamos fazer isso aqui. Não quero. Aí um dia ela chega e fala assim, Alan, eu vi um vídeo do Peter Atia, ele falou que é bom fazer isso aqui. Aí eu fico, agora você vai fazer. Pô, agora aí faz. Então, de certo ponto... Mas acontece a mesma coisa no meu consultório, Alan. É um bom aliado meu. Pior do que o Peter Atia é quando a pessoa chega e fala que viu no Instagram. Eu recebo bastante. Tá? Mas é isso. Então, assim, a importância da gente, né, saber acompanhar o nosso nível de insulina. O Lustig fala uma coisa no livro, assim, que eu não tenho como aferir, porque eu não sou especialista nisso, que é a questão realmente da medição da insulina. Ele fala que a medição da insulina varia muito de laboratório para laboratório e que nem sempre é uma medição precisa. Então, ele critica a medição da insulina dos laboratórios. Mas, como eu faço nutrição clínica, eu sempre pego a ferramenta que eu tenho. E a ferramenta que eu tenho é essa. Então, eu vou usar a ferramenta que eu tenho. Mas ele diz que essa medição poderia ser melhor e mais precisa. E não tem muito padronização entre os laboratórios. Isso é uma crítica dele também. Isso aí você resolve a pessoa indo sempre no mesmo laboratório. Exatamente. O problema é só a referência dela eventualmente não está refletindo aquilo que é se o laboratório tiver meio estranho, né? Mas assim, eu concordo com você, Pedro. É igual a balança está errada, mas se você está sempre na mesma balança, pelo menos o comparativo você tem. Né? O absoluto a gente não tem certeza, mas a tendência... O problema é que o erro da balança, você sabe que vai ser de 1 quilo para lá, 2 para cá. O erro de uma medição da insulina pode estar dando uma referência que você melhorou, mas fora da faixa que deveria ser boa. Entendi. Essa aqui é a cagada. E aí, realmente, tem que olhar para o todo, mas isso aí a Vanessa faz com maestria. Não, assim, é isso. A gente tem que usar as ferramentas, o ótimo é inimigo do bom, né? Tudo a gente tem que usar as ferramentas que estão disponíveis. O que a gente sabe de microbiota é muito pouco, mas é suficiente para nos ajudar em alguma coisa. A mesma coisa é as ferramentas que a gente tem. O Anuindo falou na palestra dele que ele acha que vai demorar 10 anos para ter um medidor de insulina, assim como a gente tem um medidor de glicose, de contínuo. Que eles falam, seria muito mais útil a gente ter um medidor de insulina e de triglicerídeos contínuo do que de glicose, mas não temos ainda, então vamos usar, né, e depois eu vou falar até se vale a pena usar ou não, eu também deixei esse tema para a gente falar no final, para a parte mais prática mesmo, mas eu sou a favor de usar todas as ferramentas que a gente tem, sabendo as limitações e explicando para o paciente também. E o que eles falam, que eu achei importante, voltando à questão da glicose versus insulina, é que medir a hemoglobina glicada e atuar, aí a crítica dele a gente mede a hemoglobina glicada e a glicose e o remédio que tem, né, para diabetes hoje em dia, ou para resistência à insulina, né, que é a metformina, e agora tem vários outros medicamentos que a gente não vai entrar nessa seara, mas eles atuam sobre a glicose, sobre a hemoglobina glicada. Então, isso resolve uma parte dos problemas de saúde, que são todos ligados à microvascularização, que são os problemas de retina, renais, que são problemas que a gente sabe que decorrem da glicemia alta. Mas ele fala que a insulina atua em tecidos atua com a proliferação de tecidos como tecido vascular, aumentando o risco de doença cardiovascular. Então, também podendo eventualmente aumentar o risco de alguns cânceres. Então, eles falam que também atuar sobre a insulina é importante, não apenas sobre a glicose. Então, uma coisa não invalida a outra, que nem adicionar fibra solúvel não é o problema é tirar a insolúvel. Cuidar da glicose não é o problema é não olhar a insulina também. E saber que muitas vezes você tem um paciente que está com a glicemia normal, mas que já está mostrando sinais de hiperinsulinemia. Insulinemia. Acho que é a palavra correta. Foi? Acho que sim, não sei. Vocês têm mais alguma dúvida? Não, perfeito. Não, essa parte... E assim, o que atua sobre a insulina, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas alimentação e exercício. Esse é um hormônio que é bem sensível também ao exercício. Que é importante, né? Como é o nosso público aqui, imagino que tenha bastante profissional dessa área. Sim, sim. Aqui tem a gente entra numa parte agora que talvez, para mim não é, mas talvez venha a ser um pouco polêmica. Eu já discuti esse assunto em paralelo com o André Letta, né, no trabalho que a gente está fazendo aí de comportamento sedentário, da importância da atividade física. E
sem combinar nada com a Vanessa, até porque está no livro, e é uma parte importante do livro, a Vanessa trouxe. São 2 pontos aqui, Vanessa, que estão separados, mas eu acho que eles se juntam. Sim. Que é a questão dos outros processos metabólicos afetados pelos alimentos e pelo estilo de vida. E uma perguntinha que ela botou que eu estou ansioso pela resposta. Já faz logo a Não, pergunta. eu já sei a resposta, porque eu já conversei com ela, eu li o livro e eu debati com o André Letta, a gente converge na mesma opinião da Vanessa, mas eu acho que vai ser um pouco polêmico. Estou tentando criar um suspense aqui. Não, acho que você pode falar dos outros processos metabólicos, como eles são afetados pelos alimentos, pelo estilo de vida. E, na sequência, a pergunta é, o que é mais importante? Exercício ou nutrição? Atividade física ou a mudança nutricional? Bem, já falei aqui da insulina, né? Já falei que a resistência à insulina é afetada pelos 2. Mas, assim, esses 8 processos metabólicos, que ele entra em detalhe, eu acho importante, mesmo sendo coisa um pouco técnica, sendo um assunto um pouco técnico, eu acho importante tentar simplificar, só para explicar, até porque são termos que a gente vai ouvir falar, né? Então, vamos começar pelo termo, são 8, espero lembrar de todos, que é glicação, inflamação, autofagia, epigenética, resistência à insulina, função mitocondrial, qual o outro? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguém. Disfunção mitocondrial, estresse oxidativo e integridade da membrana, tá? Então, vou explicar o que vem a ser esses 8 processos. Glicação, rapidamente. Glicação é quando uma proteína e um carboidrato se juntam e criam um produto chamado AGE, que é Produto Avançado de Glicação. Em inglês é Advanced Glycation End Product. Esse termo é muito usado pela indústria dermatológica, porque tem muito a ver com a pele, o colágeno é muito suscetível a esse processo, e é um processo de envelhecimento. Então, os AGEs, esses produtos avançados de glicação, eles contribuem para o nosso processo de envelhecimento. Mas fazem parte do nosso metabolismo, faz parte a gente ter essa glicação. Tanto que a hemoglobina glicada, o termo vem de uma hemoglobina, que é uma célula vermelha, que foi glicada pela glicose, ou seja, ela se tornou não deixa de ser um produto de glicação. Então, essa velocidade que a gente envelhece, que a gente está sendo glicado, é que determina a velocidade dos produtos de glicação determina a velocidade do nosso envelhecimento. Então, a gente tem mecanismos de diminuir esse fenômeno da glicação. E tem a ver com o estresse oxidativo também. Já entrando no estresse oxidativo, o estresse oxidativo é a mesma coisa, só que em relação a produtos radicais livres, que são subprodutos do oxigênio. O oxigênio é necessário no nosso corpo para vários processos, mas a gente sabe que ele pode gerar um ambiente mais enferrujado, né? O glicado seria caramelizado e o estresse oxidativo enferrujado, assim, entre aspas, só para botar numa linguagem mais acessível. Então, um radical livre precisa de um antioxidante para neutralizá-lo. E a velocidade ou a quantidade de antioxidantes versus a quantidade de radicais livres é que determina o seu grau de estresse oxidativo. Tá? Isso tem a ver com alimentação, estilo de vida e também predisposição genética. E aí, falando da epigenética, né, que é um dos fatores também, a epigenética. E esses processos, só para deixar claro, todos acontecem dentro das células, no nível celular. Estão acontecendo o tempo todo, faz parte da nossa fisiologia. Qualquer geração de energia vai ter um estresse oxidativo. A gente tem antioxidantes do nosso corpo, a gente tem formas de combater esses processos com a nossa própria, né, produção endógena de antioxidantes, mas é claro que o estilo de vida vai influenciar. E a epigenética, o nome já diz, quer dizer o que temos além da genética. Então, a gente herda do pai e da mãe, um gene de cada um, e esse gene pode ser ativado ou desativado. Por que a gente chama de além da genética? Porque não é um gene, por exemplo, que vai determinar a cor do seu olho. Esse gene é do fenótipo, a gente não tem como alterar. Mas os genes que a gente utiliza no termo de epigenética são genes que a gente sabe que podem, de alguma forma, ser ativados ou desativados. Então, mal comparando, é que nem você ter uma luz ou um interruptor que você acende e apaga. E alguns deles a gente quer acender e outros a gente quer apagar, dependendo da característica e dependendo da sua herança genética. Então, você pode, por exemplo, eu fiz o exame genético, eu sei, né, dos meus polimorfismos, minhas variações genéticas. Por exemplo, eu tenho estresse oxidativo elevado. Eu sou uma pessoa que produzo mais radicais livres do que a média da população. Então, meus superóxidos lá de dismutase é alto, todas essas reações químicas do oxigênio são altas.
Porém, o que é legal da epigenética é que a gente sabe que se a gente comer de uma determinada forma ou se comportar de uma determinada forma, ser magro, ou sedentário, ou fazer exercício, ou fumar ou não fumar, afeta aquilo. Então, por exemplo, já dando spoiler, se a alimentação influencia ou não, comer mais frutas e vegetais do que a média da população, que são fontes de antioxidantes, né, e também outras fontes de antioxidantes, como especiarias e temperos, diminui meu risco para estresse oxidativo para a média da população. Então, eu faço isso hoje em dia com essa consciência também. Qual que é essa média? Não, porque você tem... Não. Falo praticamente, qual que é essa média de frutas? Eu quero saber como é que eu tô. Não, o ideal é comer 10 porções de frutas e vegetais, mais vegetais. Eu sou a favor dos vegetais verdes escuros. E eu também, porque eu tenho outro polimorfismo, que eu preciso de... Eu sou detoxificadora lenta, mas isso não tem nada a ver aqui, só estou falando à parte. Então, eu preciso, por exemplo, muito de brócolis, couve-flor. Couve-flor não é verde escuro, mas tem muito da família das brássicas, couve. Então, assim, a regra é coma pelo menos 7 porções de vegetais por dia, 7 a 10. Fruta pode ser dentro desses 10, algumas, 2, dependendo da pessoa. Óbvio, se a pessoa tiver resistência à insulina, não vai comer tanta fruta. Vegetais folhosos, verdes escuros, de preferência. Não precisa ter uma variedade muito grande entre as refeições. Pode escolher 2 por refeição, ou a cada 3 dias variar. Mas é importante variar, mas é importante você comer uma quantidade... Porções, né? Você tá falando. Porções. Sim. Assim, 50% do seu prato, olhando de um jeito mais prático, deveria ter vegetais. Desde que você tenha uma boa digestão. Aí tem outros fatores, tá? Mas, assim, voltando à questão do estresse oxidativo, quando eu estou falando, é porque você herda o gene, né, do pai e da mãe. Isso eu estou entrando aqui num tema um pouco à parte do livro. E o seu gene pode ser neutro, pode ser favorável, pode ser desfavorável. Se você herdou do pai e da mãe, por exemplo, o gene que não é tão favorável, você tem uma predisposição maior até aquele problema metabólico. Isso é muito importante, porque isso também tem a ver com a resistência à insulina. Tem genes que determinam a necessidade de vitaminas, e ele fala isso no livro, da metilação, que a gente não vai entrar em detalhe, mas são todos processos celulares. Então, a epigenética permeia um pouco isso, estresse oxidativo, a glicação. A inflamação é muito simples, você cortou o dedo, gerou um processo inflamatório localizado, ou seja, ficou vermelho, ardeu, ficou quente, porque o sistema imunológico está mandando várias citocinas para resolver aquela inflamação. A inflamação que a gente chama de inflamação crônica é quando essas citocinas pró-inflamatórias ficam sendo liberadas de forma contínua e geralmente estão ligadas a disfunções metabólicas ou à obesidade. Então, são estados inflamatórios. Tá? Então, isso seria mais um dos processos. Importante, a glicação, só para informar, também acontece nos alimentos. Então, quando a gente vê aquela casquinha marrom no alimento, pega um croissant, um pão de queijo, principalmente os alimentos de panificação. Aquela coisinha gostosa. Aquela coisinha gostosa, que quando você chega, vê esse mais queimadinho aqui, vê esse mais com a casquinha mais crocante, isso é o processo de glicação. Ou também conhecido como Maillard, fenômeno de Maillard, que é normal que aconteça quando tem uma proteína e um carboidrato. E isso torna os alimentos muito mais apetitosos, mais marronzinhos, né? Então a gente tem no churrasco também. Essa reação de Maillard. Essa reação de Maillard é difícil resistir. Essa eu confesso que é o ponto fraco de muita gente, né? Quando eu vou comer, assim, eu sempre peço mais tostadinho. Mas é isso que forma a glicação no nosso corpo também. Então, um paralelo. Deixa eu ver qual que eu vou falar agora, porque algumas estão... integridade da membrana. As nossas células todas têm uma camada lipídica externa e interna também. As membranas são como se fosse sanduíche, com camadas lipídicas interna e externa, e no meio uma camada mais proteica. E a qualidade dessa membrana, quão flexível ela influencia na atividade da célula, porque os receptores estão nas membranas. Então, membranas muito rígidas são disfuncionais, são ruins para as células, e membranas muito flexíveis em demasia, também a célula pode se desfazer. Mas o ideal é que seja mais para flexível. O que determina isso? O ômega 3, em relação ao ômega 6. E aí entra a questão dos alimentos processados, depois eu vou explicar um pouco mais, mas se a gente come muito mais ômega 6 do que comia no passado, essas membranas podem ficar mais rígidas, e isso afeta o que acontece dentro da célula, porque para o nutriente passar pela essa membrana, né, é necessário que ela esteja flexível. A resistência à insulina, que eu acho que eu já falei bastante, não vou explicar novamente o que é,
mas basicamente uma incapacidade do corpo de responder à insulina, então o corpo tem que produzir cada vez mais insulina para metabolizar aquela glicose. Essa resistência à insulina pode ser localizada num órgão, ou pode ser, isso é importante nessa diferenciação, ou pode ser uma resistência à insulina mais geral. E que mais que temos aqui? Aparentemente, a resistência à insulina, o último órgão a acontecer é o tecido adiposo. Porque então, senão... Continua engordando, pode explicar. Não, mas é isso, né? Você continua acumulando gordura, todos os restantes, a insulina também tem um papel no apetite, ela também é um inibidor de apetite, é um hormônio que chama de pleiotrópico, que ele tem várias funções, tem função no rim, tem função no músculo, e no tecido adiposo, ela tem uma função lipogênica, ela provoca o aumento do tecido adiposo. Também falando de uma maneira bem simples aqui, bem simplória. E é o último lugar que tem a resistência. Então, você vai tendo um monte de problema e continua engordando e gerando mais inflamação. Terrível. Ele chamou a mãe de todos os problemas, né? Ele acha. O Lustig traz dessa maneira. E aí, junto com a resistência à insulina, acho muito importante, esse também é um ponto-chave, é a tal da disfunção mitocondrial. Por que eu estou falando a tal? Porque assim, está muito em voga essa palavra mitocôndria. E assim, saúde mitocondrial, disfunção mitocondrial, biogênese mitocondrial, o pessoal ficou ouvindo essa palavra, né? E eu acho importante tentar explicar, né? Porque nem todo mundo sabe, e mesmo quem sabe é sempre bom revisar e tentar entender qual é o papel da mitocôndria. Então, primeiro, as mitocôndrias são organelas, quer dizer, fazem parte das nossas células e são as fábricas de produção de energia. O que eram as mitocôndrias originalmente? Elas eram bactérias. E elas se uniram ao nosso corpo, passaram a morar dentro da gente, porque viram que era um bom negócio, que a gente protegia ela dos invasores, e elas produziam energia para a gente. Então, existe até o que a gente chama de DNA mitocondrial. As mitocôndrias têm o seu próprio DNA dentro do nosso corpo. Porém, a analogia que eu gosto mais para explicar as mitocôndrias é de uma linha de produção. Então, a gente tem dentro das nossas células uma linha de produção de energia, onde é produzida a maior parte da energia do nosso corpo. E a gente pode ter uma linha de produção moderna, eficiente, que funciona bem, que faz pouca poluição, né? Porque pensa naquela fumacinha saindo da fábrica. Tem aquelas fábricas mais modernas, mais limpas, sai pouca fumacinha. A fumacinha é o estresse oxidativo, né? Que a mitocôndria usa muito oxigênio. Então, é o estresse oxidativo. E tem as mitocôndrias velhas, capenguinhas, aquelas linhas de produção que já precisa de manutenção toda hora, que você está doido para trocar, mas não tem dinheiro, porque já não funciona mais tão bem. De vez em quando sai um produtinho defeituoso. Então, essa é a analogia que eu faço para a saúde mitocondrial. Quem tem saúde mitocondrial boa, está produzindo energia bem, produz muita energia, com pouco defeito, com pouco risco para o organismo. E quem tem uma saúde mitocondrial ruim, não está produzindo energia de uma forma tão eficiente. E aí tem a ver também, não apenas com a qualidade dessa linha de produção, mas com a quantidade de mitocôndrias. Porque quando a gente ouve o termo biogênese mitocondrial, nada mais é do que surgimento, crescimento de novas mitocôndrias. E o que a gente sabe que a gente regula, né, com alguns sinalizadores que tem dentro das células? Não vou entrar muito em detalhe, mas o AMPK é um principal sinalizador. Quem quiser estudar AMPK é um outro assunto. Mas a gente pode incentivar ou estimular a quantidade de mitocôndrias. Então, os órgãos que mais precisam de energia, cérebro, músculo, coração, o próprio fígado, eles costumam ter uma densidade de mitocôndria maior por célula. E uma pessoa saudável vai ter uma densidade de mitocôndria maior, ou seja, ela vai conseguir produzir mais energia. Geralmente, quem é atleta, faz endurance, consegue ter mais mitocôndria por espaço lá, por célula. E mitocôndrias que funcionam melhor. Então, isso é muito importante. Até porque, além de gerar novas mitocôndrias, aí entra também um outro processo celular chamado autofagia, que serve para as mitocôndrias e para outros processos celulares, quando ela está velhinha, dando muito defeito, o ideal é que o corpo elimine aquela e substitua por uma nova. Porque senão a gente pode ter defeitos. E a mesma coisa com a autofagia de outras células. As células estão sempre se reproduzindo, a gente tem um sistema de correção, né, digamos, de manutenção interna. Célula defeituosa, joga fora, o corpo dá um jeito de eliminar antes que vire um problema, né, um câncer, um outro problema de saúde. Então, os processos de autofagia também fazem parte. Acho que eu falei todos. Falou sim. Faltou algum? Não, eu anotei exatamente para... Mas agora as dúvidas.
Alan tá ali anotando. Tem alguma dúvida, Alan? Eu anotei para não, sem querer ela repetisse, ou para na hora que acabasse ter certeza. Não sei se eu tenho nenhuma dúvida, eu acho que você já falou tudo, já explicou. Tem alguma ordem de importância do ponto de vista prático? Como é que a pessoa ela olha para isso no dia a dia dela? É que essa pergunta é muito cabulosa? Não acho cabulosa, não. Assim, tem várias questões. A saúde mitocondrial tem a ver com energia, disposição, capacidade adaptativa. Acho que vocês, como, né, professores de educação física, percebem do exercício. Concentração, porque o cérebro precisa de mitocôndria. Geralmente, se as suas mitocôndrias estão funcionando bem, você vai ter exames melhores também, tá? A glicação, você consegue ver o estresse oxidativo na pele da pessoa, na aparência física. Pessoas que, né, como a gente estava falando, são processos de envelhecimento. É normal que o corpo envelheça, mas a velocidade que ele está envelhecendo, uma pessoa que tem 50 anos cronológica, mas biologicamente tem 30, a pessoa que tem menos gordura no corpo, porque a mitocôndria também consegue utilizar a energia como combustível e armazena menos. Então, a parte epigenética não tem muito como avaliar, é mais difícil, né? A autofagia tá tudo bem, né? Se tá tudo bem, você não precisa se preocupar. Agora, se a pessoa, por exemplo, desenvolve um câncer, é sinal de que o processo de autofagia pode estar com algum defeito. Então, assim, não tem marcadores. Esse é o grande negócio também, né? Digamos, a dificuldade é que são processos um pouco invisíveis. A gente não consegue medir, né, ainda. A glicação, a inflamação e a resistência à insulina, sim. A resistência à insulina, sim, verdade. A inflamação também tem marcadores, homocisteína, um marcador de inflamação, proteína C reativa. O próprio ácido úrico também é uma forma de você medir a saúde mitocondrial, porque ele influencia. Então, assim, tem alguns... Quando a gente falar no final se você tem síndrome metabólica ou não, ou como... Nem só se você tem síndrome metabólica, acho que é além. Como está a sua saúde metabólica, como se autoavaliar, aí eu posso, enfim, dar alguns marcadores específicos para cada uma delas. Legal. Mas tem uma frase que eu gostei bem, também, que o Lustig fala em algum momento, ele fala assim, quem limpa melhor vive mais. Ou seja, a autofagia é um processo muito importante. Legal. E a gente sabe que, à medida que o corpo vai ficando mais velho, os processos começam a ficar mais defeituosos. Sim. E aí? Exercício ou dieta? Depois desses 8... Vou dar um spoiler. Spoiler não, vou responder. Os 8 precisam de alimentação. Todos precisam da alimentação. Então, vou puxar a sardinha aqui para o meu lado. Mas o lado bom é que 5 também respondem exercício. Então, a alimentação é soberana no sentido que ela afeta todos, e algumas coisas eu já falei, né, do consumo de ômega 3 em relação ao ômega 6, que é a questão do consumo de vegetais, que eu já falei aqui também, e a glicação, comer menos açúcar, né, óbvio, por isso que ele glica, porque precisa do carboidrato refinado, principalmente, mas o exercício afeta, sim, principalmente a saúde das mitocôndrias, que para mim é uma das principais. A saúde mitocondrial. A gente sabe que o exercício pode aumentar a produção de PGC1-alfa, que ajuda a aumentar a quantidade e a qualidade das mitocôndrias. A gente quer ter mais mitocôndrias mais novinhas e bonitinhas, produzindo mais energia. Afeta saudáveis. Também a resistência à insulina, a autofagia, aparentemente, ao que parece, é o treinamento de força, tanto como a gente fala, né, tradicionalmente, o treinamento de força. Mais um dos termos que começa a ser revisto, que é interessante na nossa profissão. Mas me explica isso. Treinamento físico. Não, da relação das mitocôndrias com treinamento de força. Não, eu estou falando da autofagia. Você está falando da autofagia, tá? Achei que você estava falando das mitocôndrias. Mas o treinamento de força também. O treinamento de força é o que se tinha... Para a mitocôndria faz tempo que eu não reviso, mas o tradicional, com intervalos longos e muita carga, que era o treino típico de levantador de peso, né? Sei. Ele aumentava muito a área proporcionalmente à quantidade de mitocôndria. Então, a densidade mitocondrial podia baixar um pouco. Mas os treinamentos que você tem mais volume, com menos intervalo, mais repetição, típico de fisiculturista, você
tem um aumento proporcional. Então, a área aumenta da fibra, mas a quantidade de mitocôndria aumenta proporcional à área. Então, você meio que não muda muito, tende a crescer um pouquinho. Isso com treinamento de força. Mitocôndria é isso. E o Endurance não. O Endurance, como a área da fibra não aumenta, você tem um aumento enorme da densidade. Da densidade, Mas assim, eu diria que hoje, nos modelos cruzados de treinamento e tal, dificilmente você vai ter alguma coisa que não vai levar a uma melhora da densidade mitocondrial. Por isso que eu prefiro falar treinamento físico. Até a maneira como a gente tem prescrito, não tem mais esse... Pelo menos a gente aqui, né, Pedro? Não. Faz uma série, descansa 2 minutos. Faz outra série, descansa 1 minuto. Que pena, né? Queria ter esse descanso. Ela gostaria de ter. Isso a maioria desses trabalhos também eram comparativos, né, de um atleta de uma condição com um atleta da outra, né? Entendi. Que aí você abre bem os modelos de treinamento. Mas faz tempo que eu não reviso isso. Então, mas... Outra coisa também, só complementando, além, né, do exercício e da alimentação, é também o jejum, né? O jejum atua sobre a autofagia e sobre a saúde mitocondrial. A alimentação vai atuar em todos, como você... O jejum é tipo a ausência de alimentação, Isso. né? Então, e o exercício também, sobre a resistência à insulina, claro, né? Porque tem um fator muito importante, que é um músculo, e aumenta muito a sensibilidade à insulina, e o gasto também, né, da energético. O gasto, a forma com que a energia é utilizada, né? Que é o mais importante do que o aumento do gasto. Não é o gasto energético, é a forma que ela é alocada. Como o gasto energético, como a energia é utilizada, é alocada. Se você está utilizando ela em comportamento sedentário ou se você está utilizando ela em comportamento ativo, um comportamento físico. E o outro que ele coloca é a melhora da inflamação. Mas a gente sabe que no primeiro momento o exercício aumenta um pouquinho, né? A inflamação e o estresse oxidativo, para depois ter um ganho. Ele não botou o estresse oxidativo, mas, enfim. A inflamação tem uma atuação positiva. Isso aumenta esse marcador inicial que você pega, principalmente dos olhos de interleucina, né? Interleucina 6. Mas esse aumento no exercício, apesar dela ser um marcador de inflamação, durante o exercício, ela tem um papel positivo, que é a história do contexto. Você olhar uma coisa... do mesmo modo, uma frequência cardíaca aumentada sentado, a pessoa está com um problema. Uma frequência cardíaca que aumenta porque a pessoa começou a correr, você precisa aumentar. Só que quando você aumenta a frequência cardíaca correndo, você tem vários processos, o contexto mudou. São vários processos metabólicos acontecendo naquele momento que propiciam o corpo receber aquele aumento de sobrecarga. O que não acontece quando está sentado. Então, a pessoa que está com uma frequência cardíaca de repouso de 100, essa pessoa está com um problema cardiovascular. Agora, a pessoa que está caminhando, acelerado e chegou a 100, tudo bem, ela pode chegar a 100. A interleucina 6 também tem essa relação contextual com o exercício e ela acaba tendo um papel positivo. Então, o exercício ele também tem um papel... na inflamação. Então, e na epigenética também. Possivelmente pela melhora da inflamação, mas também porque a gente sabe que o exercício modula vários desses genes e diminuindo, né, vários riscos. A epigenética, para mim, é muito terra de ninguém. Assim, para mim, né? Estou dizendo que na ciência, eu não sei nem como é que está. É algo que eu não paro para olhar mesmo. Assim, eu sei que tem essas É complexo e tem muita coisa. Tipo, está sendo desbravada, ainda tem... E tem muitas, assim... É aquela velha história, a gente sabe muito pouco. Um pouco que a gente sabe já é alguma coisa, a gente já consegue modular e cada vez mais são estudados, né, nutrientes que podem influenciar alguns genes, mas é estilo de vida também, né? Não ser sedentário, ou seja, se movimentar, ser magro, não fumar, tem várias coisas. Mas a epigenética, assim, a interação ainda é muito pouco conhecida, sabe? Tem uma coisa importante da epigenética que eu acho que dá para prestar atenção no seu comportamento, porque ela é transmissível, ela é herdada. Sim. O que você muta aqui, o que você causa de alteração genética, por exemplo, quando você engorda e você engravida, ou você faz tanto do pai como da mãe, aparentemente, ao que parece, eu gosto muito de frisar aqui, ao que parece, não dá para fazer essa afirmação, essas alterações, tanto no pai como na mãe, elas vão ser carregadas
para a prole, aumentando a chance daquela criança ser um adulto. Ela manifestar clinicamente. Manifestar clinicamente, exatamente. Porque o gene você herda, mas a manifestação que é o botãozinho de ligar e desligar, que você pode ter o gene da obesidade. Já pode herdar ligado. E não... Exatamente, já pode herdar e ligar, dá mais trabalho para desligar. Mas você pode ter o gene da obesidade e não ser obeso, você pode ter o gene de doença celíaca e não ser celíaco. Assim, vários genes que você pode, porque eles dependem de um comportamento e de um ambiente também. Mas eu gosto de epigenética. Então, na hierarquia, a gente está em segundo lugar. Em segundo lugar. E tá tudo bem. Eu lembro que eu conversei isso com o Leto, até eu falei para ele, Leto, você não vai gostar muito do que eu vou falar, não? Eu nem tinha lido o livro ainda. Eu estava raciocinando em cima de umas coisas que eu estava lendo de comportamento sedentário. Mas, cara, eu acho que não dá para dizer que a atividade física não é importante. E só a nutrição vai ficar faltando alguma coisa. Mas, em termos de hierarquia, global, a nutrição é soberana. E aí eu fiquei esperando o Leta vir com o pé no meu pescoço e ele falou, pô, Alan, cara, eu concordo com você, eu tenho essa mesma visão. Mas assim, tendo dito isso, o Alan sabe, eu sempre coloco, assim, a associação dos personagens deveria me agradecer, porque eu sempre coloco, quando pertinente, e a maior parte das vezes é pertinente, dificilmente eu pego uma pessoa que se movimenta, faz exercício, tem atletas, claro, pessoas, mas assim, pessoas que, na média, eu recomendo no plano que eu chamo de plano de ação, não necessariamente plano alimentar, que aumente a quantidade de vezes que faz, principalmente exercício de força e resistência, que você falou que não é para chamar assim, mas é assim que eu chamo. Não, pode das chamar. Pacientes, principalmente as mulheres na faixa etária, dos 40, 45 mais, que se exercitam muito menos do que deveriam. Esse é o principal. Sempre pede para aumentar. Eu sempre coloco, você malha 2 vezes. Quantas vezes você faz personal? Ou quantas vezes você vai à academia? Mesmo se não faz personal, eu peço para fazer personal. Tendo poder aquisitivo para isso, eu peço. Porque eu acho que realmente faz muita diferença. E depois eu falo, 2 vezes, então faz 3. E aí eu já faço 3. Então pede para ele te dar uma série para você fazer no final de semana. Eu estou sempre incentivando porque dá resultado. E a alimentação sozinha também, você pode aumentar o consumo de proteína, enfim, a gente está saindo aqui um pouco do tema. Mas se você não tiver o estímulo também do exercício, fica difícil você ter o resultado já, acima da média, digamos assim. Já que você está fugindo do tema, deixa eu só voltar um pouquinho, então, aqui, rapidinho, se você me dá licença, nessa questão, porque não é que está mudando a nomenclatura do treinamento de força. É que eu, particularmente, eu tenho uma visão que tudo que você faz, você gera contração. Quando você está correndo, você está fazendo força. Quando você está levantando peso, você está fazendo força. Então, didaticamente, a gente fez essa divisão, mas efetivamente tudo tem. Você está vencendo alguma resistência, está contraindo o músculo, seja excentricamente, seja isometricamente, seja concentricamente, dinamicamente ou isometricamente. E o que você tem, a variação ali é de como você alimenta o sistema energético, a maneira como você está fazendo isso. Você sempre está produzindo força quando você está treinando. Então, para mim, de uma maneira geral, é tudo produção de força. Mas, óbvio que, didaticamente, a gente pode falar musculação, treinar. Tem a discussão agora, essa tem mesmo, tem até trabalho publicado, do termo no treinamento funcional em relação ao treinamento de força. E aí, no final, a conclusão dos pesquisadores é que tudo é treinamento físico. Eu acho isso legal, mas também é uma discussão que todo mundo entender isso que a gente precisa fazer. Atividade física, discutir terminologia eu acho legal, mas tem umas terminologias que eu acho que é uma não discussão. Entender o conceito de força, ok, mas didaticamente, musculação, treinamento funcional, treinamento de força, tudo bem. Vou pegar essa sua... Para não ser muito puritano. Vou trazer isso para um tema que o Lustig fala, é a mesma coisa no campo da nutrição. Se você vai ser vegano, cetogênico, low carb, tem vários nomes, de alimentação, e tem hoje em dia a gente sabe, uma discussão, ainda mais em mídia social, do que é melhor, do que é pior, e eu não vou entrar aqui necessariamente nessa discussão, mas o ponto é, que eu acho legal que ele fala, tudo comida de verdade. Se você vai ser vegano, que seja comendo comida de verdade, não hambúrguer
ele fala mal dos hambúrgueres veganos, porque eles têm uma hemoglobina de soja, que para dar aquele gostinho de carne, que aparentemente é um aditivo que foi considerado seguro em quantidades, mas ninguém sabe o que ele faz no corpo ainda. Foi considerado seguro daquele jeito, né, para passar, para poder botar, mas não sabe se tem algum efeito efetivo, qual efeito, né, que teria. E ele acredita que pode ser uma coisa que não seja tão boa assim. Então, isso vale também para outras alimentações, não só uma crítica ao veganismo, como não vai ser vegano comendo, né, macarrão, carboidrato refinado. O vegano vai comer vegetal, vai comer planta, né? Quer ser cetogênico, vai comer uma carne de boa qualidade, não vai ficar comendo salsicha, linguiça processada, que a gente não sabe o que tem dentro. Então, essa é uma crítica, acho que vale também, é uma discussão que não interessa, e até porque existem diferenças fisiológicas, as pessoas que se dão melhor com uma alimentação ou com outra, não vamos também, né, puxar a sardinha para nenhuma delas, apesar, né, mas o ponto eu acredito em algumas coisas, eu acho que a gente, né, tem que seguir algumas linhas básicas, mas a questão coma comida de verdade, na dieta que você escolher, da forma que for melhor para você. Esse é um lugar comum muito bom, muito pertinente. Muito bom mesmo. Coma comida de verdade. Esse recado E ninguém é melhor porque come só carne ou come só comida vegana também, não. Não, melhor comer carne. Não, é melhor para... Não, é melhor para você, entendi. Mas a pessoa que escolhe a alimentação não é melhor do que a outra. Porque tem essa discussão também, né? Mas enfim... porque eu entro nas questões morais. Exatamente. Então não estamos falando de questão moral, estamos falando de questão simples e puramente nutricional. Morre muito bicho quando vai fazer a plantação vegana lá também. Então... Enfim... Ele tem uma hora do livro que ele critica um pouco essa questão da produção do gás metano. Eu não resumi essa parte, porque eu acho que, enfim, foge do tema. Ele é bem... Como é que eu vou dizer? É bem... Fugiu a palavra. Isento para fazer a avaliação sobre tudo, sim. Ele não faz nenhum... um enviesamento, não sei se essa palavra é essa. Ele é enviesado. Ele não ele é isento. Cara, ó, não interessa. Ele não tem rabo preso. Exatamente. Eu acho que essa é uma coisa que ficou muito clara. Ele dele, não tem rabo preso com ninguém, isso é fantástico. Exatamente, ele não tem rabo preso, não tem ninguém pagando a conta dele lá, nenhuma indústria. Concorde você com ele ou não, ele está tranquilo para falar tudo o que ele quer falar. Exatamente, isso eu acho legal. A gente precisa de mais vozes de pessoas que, né, acreditam, e isso que o Alan falou, a gente pode concordar, pode discordar, mas a gente pelo menos sabe de onde está vindo, não tem uma agenda por trás, né? Eu tenho mais convergência com ele do que divergência, inclusive. Eu tenho o ponto político, não é que me agrada ou desagrada, até é ruim usar essa palavra, mas eu... Que você diverge. Divirjo, acabou, ponto. Mas eu convirjo com a ideia dele de produzir melhora. Mesmo quando é para todo mundo, eu acho sempre complicado. É aí que dá a divergência. Mas eu acho importante ele ter essa visão. E eu tenho um ponto de em cima do muro meu, que você vai falar no final, então eu não vou falar. Tá bom. Então tem que assistir até o final para saber qual é. Bom, Vanessa... Está obrigando as pessoas a assistir até o final, né? Não, espero que elas queiram assistir até o final. Podem ficar curiosas. Estou brincando. Bem, então, vamos agora voltar para o indivíduo. Vamos. Isso, boa, Vanessa. Muito bem. Faz a pergunta. Voltemos Pedro, faz a pergunta. Como... Aí é o que você já deu spoiler que você ia fazer isso. O indivíduo, ele lá, como ele se autoavalia para saber se tem a síndrome... Como que você olha lá seus exames, vai no... né? Você mesmo começa a se preocupar com isso e tomar conta da sua saúde, que, aliás, isso é um tema também que eu acho que permeia, né, o livro, porque ele dá essas informações para as pessoas poderem ser donas do seu processo, mas eu acredito nisso. Eu acho que nós temos que ser informados, e qualquer profissional de saúde e eu falo isso para os meus pacientes, você vai num médico, você vai num nutricionista, você vai num profissional de saúde quaisquer, que você seja o dono do processo, que você saiba e que você sempre pergunte: por que eu tenho que fazer isso? Para que eu não me incomodo de nada. O que me perguntam, eu respondo, porque eu também pergunto. E eu não tomo um remédio, eu não faço um tratamento sem entender do que se trata aquilo. Eu acho que isso é um direito e também um dever nosso. Então, vamos lá. Eu tenho
uma amiga que fala isso. Fala, não vou no médico para fazer uma consulta, eu vou entrevistar ele. Sim, eu já fui entrevistada por vou paciente. entrevistar o médico. Eu acho isso genial. Ô, Pedro, já aconteceu comigo uma vez, uma paciente jovem foi indicada para mim, e ela já foi a várias nutricionistas, porque ela tem uma questão e tal, e ela me entrevistou. Ela passou 15 minutos me perguntando. Eu falei, vamos conversar? Vamos, antes de fazer a consulta. Eu gosto de fazer isso também, para ver. Aí a pessoa, aí eu falei, aí no final da entrevista, eu passei na entrevista, ela se tornou minha paciente, mas assim, eu falei para ela, genial, você me entrevistou, e eu adorei ser entrevistada, porque realmente é um alinhamento, e tem pessoas que seguem outras linhas. Total. E eu gosto de... A pessoa que pergunta, que se interessa e que quer saber, geralmente é a pessoa que vai botar em prática. É isso. Eu nunca tinha passado por esse aspecto. Eu já fui entrevistado também, você também já foi, com certeza. Interessante. Eu gosto. Agora eu tô puxando aqui, caramba, ela tava me entrevistando. Você meio que me entrevistou no início, bastante. Nem me lembro, tem tanto tempo, não sei, né? Vamos lá, então, ó, essas dicas são práticas, vou olhar ali para aquela câmera, né, que eu vou falar, são para você que quer entender um pouco seus exames. Então, vamos começar por uma coisa muito fácil, que é o IMC. O IMC, a gente sabe que não quer dizer muita coisa, né? Concordam? Do ponto de vista individual? Não. Individual, não. Porque o IMC, do ponto de vista... A gente concorda. Concorda. Do ponto de vista individual, o IMC não quer dizer muita coisa. O IMC, que é quando a gente faz uma bioimpedância, ou, né, aquele examezinho, sempre dá lá o seu índice de massa corpórea, o normal é entre 18 e 25, mas a gente sabe que uma pessoa pode estar com IMC baixo, ou considerado normal, com pouca massa muscular, com mais cintura, com gordura, né, na parte visceral, ou se a pessoa levanta muito peso, famoso, né, puxa-ferro, o cara faz fisiculturismo, ou é uma pessoa que faz muito exercício de resistência, pode ter uma massa magra enorme e o peso ser muito maior por função disso. Então, não é um parâmetro. O mais importante é a sua cintura abdominal. Eu já falei no início a questão de medir mesmo, pegar uma fita métrica em casa e medir a sua cintura abdominal. Em relação ao quadril, seria o ideal. Mas só a cintura abdominal, e aí eu vou voltar para o número lá da síndrome metabólica, que a mulher tem que ter no máximo 88 centímetros e o homem no máximo 100 centímetros. Mas a relação para o quadril é importante porque dá também uma métrica de risco de mortalidade, de doença. Porque a gente sabe que a pessoa que está com uma cintura alta e uma pressão alta, e também é importante medir a pressão, está com um problema metabólico. E a causa é o açúcar. Então, se você já tem uma cintura abdominal alta e uma pressão arterial alta, você pode começar a cortar o seu consumo de açúcar. Se a sua cintura não é muito grande, está dentro do parâmetro, mas você tem pressão alta, aí pode ser uma questão de sal ou de estresse. Então, aí você pode começar a mexer nisso. Mas o mais importante é ver o seu processo também dessas medidas. Porque qualquer centímetro de que você perder de cintura abdominal vai melhorar a sua saúde metabólica. Então, assim, perder 2... Às vezes o paciente vem, não perdi peso. Eu falei, tá, e sua cintura? Perdi 3 centímetros. Ou então a pessoa que não mede, a calça tá larga. Aquela sensação de que a calça que não tá solta e não tá apertando é muito importante. Então, isso é do ponto de vista de medição que você consegue fazer. Pressão arterial também é uma coisa fácil de se medir. E agora vamos aos exames de sangue. Alguma colocação, Alan? Não. Eu tenho uma maluquice aqui em relação a essa... A gente trabalhou com antropometria há muito tempo, né? E eu nunca tinha pensado isso, e nos últimos anos eu tenho pensado um pouco. Como é que é a questão da pessoa que tem muitos gases para isso? Gases? Tem gente que... eu falo assim, a mensuração da circunferência de cintura. Tá, ideal... Qual efeito pode ter? Pode ter um efeito... Qual o tamanho desse efeito pode ter para uma pessoa que tem muitos gases? Assim, eu trabalho com pessoas que têm problemas digestivos, tá? Então, assim, vou sair um pouquinho do assunto aqui da síndrome metabólica. Mas se você é uma pessoa que tem questões digestivas, de distensão abdominal, tem que medir sempre em jejum. Porque a pessoa que tem distensão abdominal, ela tende a piorar ao longo do dia, à medida que ela vai consumindo alimentos que provocam gases. Então, isso tem
tem um grupo pequeno, é mais raro, de pessoas que realmente já acordam com distensão abdominal. E essa distensão abdominal, a questão dos gases, assim, isso é um assunto bem separado isso aqui, mas, assim, importante saber que os gases, às vezes a pessoa tem muitos gases e não altera em nada a cintura abdominal, é uma forma de que os gases são distribuídos na cavidade, né, do abdômen e no intestino mesmo, se o diafragma sobe ou não, aí tem todo um trabalho que se faz com isso. Ou algumas pessoas, sim, é perceptível, tem que até aquele famoso abrir o botão da calça, no final do dia não... Então, me ocorreu quando você falou da calça. Influencia. O padrão ouro para ver gordura visceral é você fazer um exame, entrar naquela maquininha do DEXA-scan, que é a mesma máquina da densitometria óssea, e ver a gordura visceral. Esse é, digamos, o padrão ouro, e aí os gases não vão influenciar em absolutamente nada. Estou dando aqui dicas fáceis, mas se você puder... E não é um exame tão caro. Tá, mas então seria, para esse caso, fazer em jejum. Para essas pessoas... Para a maioria das pessoas, fazer em jejum, fazendo... Fazer em jejum. Assim como você faz a bioimpedância também, sempre na mesma máquina, e sempre... mais próximo da mesma condições semelhantes. Geralmente são 4 horas de comida e 2 horas de líquido, né? De ingestão. Então, geralmente fazer quando acorda. O ideal é quando acorda, tá? Exames de sangue. Então, primeira coisa, e aí eu acho um ponto muito importante, da sua, né, você ser o dono do processo. Você faz o exame de sangue? Só o MC falar como é que calcula para a galera. Você falou a faixa acima de 25 sobrepeso até 29,9 e a partir de 30 obesidade. Então, de 18 a 25. De 25 a 29,9, 18,5 a 24,9 considerado peso normal. 18,5 para baixo, subnutrido. Que a gente está dizendo que, assim... Mas como faz o cálculo, né? Que você não falou para a galera. Como é que faz? Porque como você está dando a dica prática, e aí pesa... tem que se pesar, pegar a sua altura e dividir pelo... Altura ao quadrado dividido pelo peso. Isso, altura em metros. Eu friso porque uma vez eu fui dar essa informação e falei em centímetros, cheio de razão. Então, você pega e divide sua massa corporal pela estatura em centímetros. Não. A massa corporal dividido pela estatura em metros ao quadrado. E o peso em quilos. O peso em quilogramas. E aí você vai ter um valor que vai ficar ali... Que o ideal seria ficar entre 18,5 mas a gente está falando assim, que o IMC não é o principal. Isso, a gente já falou, mas já que você falou, é bom... Eu não entrei muito em detalhe, porque para mim não é o principal. E a medição da cintura é na parte maior da sua cintura, digamos assim, né? Desculpa, maior não, mais fina. Maior não, mais fina, falei besteira. Exame de sangue. Então, vamos falar do exame de sangue, que eu acho muito importante. Aquilo que você falou, primeira coisa. Normal, o que é normal? A referência, vem, né? Quando a gente faz o exame de sangue, tem lá. Número do, né, sua ALT, que é uma enzima hepática. Normal é tanto. A sua tá tanto. Primeiro que esse normal, a vitamina B12, varia de laboratório para laboratório. Você pega lá a homocisteína, a vitamina B12, várias variam. Algumas são fixas e algumas variam. Então, se você faz no laboratório, vai vir um parâmetro diferente do outro. Da onde vem esse parâmetro? Aí eles falam, isso é o normal. O que significa normal? Não significa absolutamente muita coisa. Alguns casos até significa, mas em muitos não. Por quê? É a referência da média da população. Mais 2 desvios padrões. Desvio padrão. 2 desvios padrão, um para cada lado. Então, se a população... Isso eles falam muito para a questão das enzimas hepáticas, a ALT, por exemplo. O Lustig fala, em 1976, quando eu comecei a clinicar, era 25 o máximo. Hoje em dia está em 40. Por quê? A população está mais doente. Então, temos mais gordura no fígado. Então, essa enzima, a média aumentou. Isso significa que você deve considerar 40 como seu limite máximo? Não. Por quê? Fisiologicamente, o ideal é continuar em 25. Então, a gente vai falar aqui de números ideais e não de números médios. Isso é muito importante. O Peter Attia também enfatiza muito isso. E a medicina funcional, que é a linha que eu sigo também, porque a gente quer prevenir e otimizar a doença. Então, as referências não são muito úteis, tá?
E outra coisa também muito importante, como a gente estava falando, é tentar fazer sempre no mesmo laboratório e ter um comparativo de você com você mesmo. Hoje em dia, no final dos exames de sangue, vem aquele quadrinho do comparativo, que é muito bom, porque você vê a sua evolução, né? Porque para uma pessoa, um número pode ser considerado alto, mas para outra pessoa tá bom, dado, né, todo o histórico dela e a predisposição genética. Então, vamos lá. Começando pelas enzimas hepáticas. A ALT, que eu acabei de falar, é uma enzima hepática, que é direta, ela é um marcador muito próximo da quantidade de gordura no seu fígado. Então, se você está com uma... E ele é um marcador estável, não varia tanto, porque tem marcadores também que você faz de manhã um número, você faz de tarde outro número. Então, também é importante a gente olhar marcadores estáveis. Então, assim, o que ele fala é, se você deveria ficar abaixo de 25, o Peter Attia é mais radical, fala que tem que ficar abaixo de 20, tá? O LT. E, assim, se tá mais alto é porque você está comendo mais açúcar do que você precisa. E em um mês costuma cair, se você cortar o açúcar ou diminuir a quantidade do açúcar. Então, é um dado para a gente olhar. Eles falam da GGT, que é uma outra enzima hepática, que se tiver alta, que é acima de 35, eles sugerem fazer um exame de imagem, tá? A gente não está falando ainda dos exames de imagem, mas a insulina, aí vem a questão da insulina, né? O que eles consideram, a medicina tradicional considera, que acima de 15 é um problema, ou acima de 10, mas eu geralmente gosto de ver um número abaixo de 7. E a gente sabe que a insulina, quanto menor, melhor. Então, assim, a gente estava falando hoje, né? Eu fui até olhar meu exame de insulina antigo, o Alan também estava falando dos dele. Exame de 3, né? 2, alguma coisa. Quanto que você falou que era a sua última insulina? Por aí. Por quê? Tudo que a gente falou antes aqui, que uma insulina mais baixa significa maior saciedade, menor risco metabólico. E se no final a insulina é o hormônio que vai comandar né? Toda essa dança, essa orquestra de hormônios de saciedade, de armazenamento de energia e de gasto energético, por que não ter ela otimizada? Fala. É que a insulina mais baixa, ela é um proxy, né? Ela é um indicador. Você não está vendo a resistência à insulina diretamente, mas ela é um indicador. Então, quando a Vanessa fala maior saciedade, é porque ela está agindo mais fácil, porque ela também tem um papel na saciedade. Sim. Não é só a insulina que provoca a saciedade. A gente falou da leptina, que quando a insulina está baixa, a sua leptina funciona melhor, seu GLP-1 também. E a insulina, ela é um marcador de saúde metabólica. Isso. Esse aqui é interessante, Vanessa, que é tanto hormônio inibidor do apetite e o gastrointestinal, a gente só tem hoje a grelina. E central, o neuropeptídeo Y e aquele Agouti Related Protein, que é o AGRP. Eles têm uma relação que lá na hipótese dos caras, é uma ação muito mais de procurar comida, de fazer a pessoa procurar comida, quando as pessoas querem usar hormônio para explicar comportamento, o que eu tenho muita restrição a isso. Mas aí isso é um outro detalhe. Mas tem muito mais hormônio para inibição do apetite. A insulina é um deles. E quando ela está baixa, e você já falou isso, você aumenta, você está mais sensível, então ela inibe mais o apetite e ela aumenta a sensibilidade à leptina, ajudando na inibição do apetite. É uma orquestra, né? Mas a gente não consegue medir tudo, mas assim, são os principais. Hoje em dia dá para medir muita coisa, mas esses são os principais. A hemoglobina glicada a gente já falou. A questão é que a hemoglobina glicada tem uma falha, né? Ela mede apenas a glicose e não o consumo de frutose. E a gente vai falar como medir o consumo de frutose. Mas a hemoglobina glicada, qual é o parâmetro? Que seja abaixo de 5,7. Entre 5,7 e 6,4 é considerado resistência à insulina e acima de 6,5 é diabetes. Mas isso também é importante ver, porque isso também depende da idade do paciente, que à medida que a pessoa vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais tolerante com esse número, mas o importante é comparar a pessoa com ela mesma. Então, se a gente pega uma paciente que está com uma hemoglobina glicada de 5,9, 5,8, né, está lá pré-diabética, aí você faz uma intervenção e mede, não adianta medir menos de 3 meses, porque o ideal é que espere 3 meses para medir. Aí você vê que caiu 2, 3 pontos em 3 meses, é ótimo, né? Porque o processo de resistência à insulina é uma coisa de resistência à glicose também, é uma coisa de anos. Anos e anos. Então, se em 3 meses, com uma intervenção, você já consegue diminuir tão rápido, é sinal de que aquele metabolismo ainda está responsivo.
o que eu percebo também, isso é uma avaliação minha, né, na clínica, é que assim, para reverter uma resistência à insulina e você começar a melhorar outros marcadores, demora em média 1 ano, 1 ano e meio. Então, às vezes, o primeiro marcador que desce é a hemoglobina glicada, mas depois começa a descer o ácido úrico, depois começa a descer o triglicerídeo, depois começa... O triglicerídeo também é rápido assim, mas começa a descer a insulina, você começa a ver uma melhora de todos os exames daquela pessoa. Porque o metabolismo que não estava funcionando bem, todos aqueles processos que a gente falou celulares, eles encaixam no outro. Então, não dá para separar, né? O ser humano é um só. Você mexe numa coisa e começa a ter resultado em outras. Bem, então falei da hemoglobina glicada. A gente já falou da glicemia em jejum, acho que não é tão importante, porque assim, ela é um dado, mas é um dado muito variável, depende muito do que você comeu, então eu prefiro ver a hemoglobina glicada. Perfil lipídico. Perfil lipídico também é um assunto por si só, o Alan sabe o que eu penso a respeito, mas, assim, para mim, hoje em dia, é menos importante o colesterol do que o triglicerídeo. Então, no perfil lipídico, eu olho mais o triglicerídeo, que é um marcador direto do consumo energético e do excesso de consumo de carboidratos refinados e açúcares e frutose, principalmente, porque a frutose tem uma via que aumenta diretamente, né, os triglicerídeos, pela questão da metabolização dela, e eu consigo ter uma intervenção, né, quer dizer, com nutrição eu consigo melhorar esse marcador, que a gente sabe que está melhorando outras coisas metabolicamente. Então, assim, eles falam que para síndrome metabólica tem que ser até 150, né, abaixo de 150, eu acho que tem que ser pelo menos abaixo de 100, se eu vejo qualquer triglicerídeo acima de 100, eu já abro o olho, porque já não é bom sinal. E ainda mais se a pessoa for magra. Isso já abre um alerta maior ainda, porque uma pessoa com obesa, ou com algum tipo de sobrepeso, a gente espera um triglicerídeo maior. Mas uma pessoa magra, e de qualquer forma, o triglicerídeo é que nem insulina. Pode ser baixinho, não tem problema. Não vai fazer mal ser baixinho, muito pelo contrário, tá? E também a gente, assim, no colesterol, não vou falar do colesterol, porque é um assunto muito extenso e polêmico, acho que merece um podcast a gente tem por si só. Uma pessoa indicada que eu já conversei e só está vendo a questão da agenda para trazer aqui para dentro. Ótimo. Então, essa pessoa vai debater, mas assim, o que eu acho necessário para qualquer profissional de saúde é pedir o exame de perfil lipídico que inclua ApoB e ApoA. Tem profissionais que já incluem e tem outros que não incluem. E o LPAzinho, que é o medidor da heterogeneidade, né, sua predisposição genética, isso é um fator genético da heterogeneidade do seu LDL, que é importantíssimo ter esse marcador. Até pessoas jovens deveriam fazer, isso é o quem preconiza, não sou nem eu, é o Peter Attia, que com 18 anos a gente tem que fazer um LPAzinho, só para ter um parâmetro da sua predisposição genética. Não tem ainda muito o que fazer sobre isso, mas é uma informação importante. E o ApoA e ApoB mostram as subfrações do LDL, que são muito ou mais importantes até do que o próprio LDL. Bem, tendo dito isso, eu gosto de exames de epigenética, não são exames baratos, mas hoje em dia alguns podem ser incluídos no exame de sangue, outros podem ser feitos em laboratórios específicos. Explicam um pouco o risco, né, assim, 15%, né, ele fala, isso é ele que diz, 85% seria de estilo de vida, mas como o Alan disse, o que sua mãe comeu na gestação pode te afetar, se sua mãe teve sobrepeso, sua mãe teve diabetes na gestação, tudo isso afeta, mas os exames epigenéticos são exames à parte e que tem um custo não super alto, mas também não muito barato, então... mas você só faz uma vez na vida. Então, são exames interessantes de ter. Mas, voltando ao exame de sangue, ácido úrico. Ácido úrico é um exame muito importante. Porque, apesar do exame dizer lá que o ideal é abaixo de 7, o Lustig recomenda que seja abaixo de 5,5 e o Peter Attia abaixo de 5. O Peter Attia é sempre um pouquinho mais rígido. Mais de exercício. Enfim, depois eu vou falar o que eu acho disso. Mas assim, por que o ácido úrico é importante? Porque ele interfere na função mitocondrial. Então, apesar da gente não conseguir medir a função mitocondrial diretamente, a gente consegue ter uma ideia. E também, se a pessoa está comendo muita frutose e muito açúcar e muita proteína. Então, isso gera um ácido úrico alto, em excesso. Aí tem que ver, obviamente, junto com todos os outros fatores. Mas então a gente não está olhando o ácido úrico só para a questão da gota, né, que originalmente é o que se olhava o ácido úrico. A gente está olhando ele como um marcador metabólico. Eu acho que isso é importante.
E as mitocôndrias, como a gente não consegue medir diretamente, a gente pode olhar o ácido úrico, eu já falei, a própria insulina. Se a insulina está mais alta, é um sinal de disfunção mitocondrial. Se a homocisteína está alta, a homocisteína é um marcador, é um subproduto do ciclo da metilação, e a gente sabe que algumas pessoas têm predisposição genética a ter homocisteína mais alta, e geralmente as pessoas que têm homocisteína mais alta, elas precisam de doses maiores de ácido fólico e vitamina B12 e vitaminas B em geral metiladas, mas principalmente o folato, que também é um marcador que a gente pode olhar. Então, se o ácido úrico e a homocisteína está alta, é um sinal vermelho para as mitocôndrias. O que mais que temos aqui? Acho que só. Prática, né, Pedro? Pô, Então, foi triglicerídeo, recapitulando. Insulina, hemoglobina glicada, triglicerídeo, ácido úrico, homocisteína. Se for possível, fazer exame de epigenética. Se for possível, fazer uma imagem né, do fígado. Aí eu nem falei da ultrassonografia, que seria uma boa forma de olhar a saúde do seu fígado. Medir sua cintura, em relação ao quadril, principalmente. E se tiver também como fazer um DEXA scan, que é aquela máquina da densitometria, você faz um exame de gordura visceral. Mas esses são exames extras. Excelente. você tem Depois disso retrato metabólico. Depois disso tudo que você falou... E outra coisa, aí eu vou falar de novo você tomar a rédea da sua saúde. Se o médico não pediu tudo isso, você fala para ele pedir. Você fica aqui que você não incluiu no meu exame ácido úrico. Pede para incluir. Vi que você não incluiu APO A, APO B. Pede para incluir. E olha no seu exame também. Cria você o hábito de olhar e de analisar. E com a internet, assim, fica fácil, né? Porque tem muita informação. Bem. Excelente, excelente. Depois desse detalhamento, que é um detalhamento que não é complicado. Ele é só detalhado, mas você consegue anotar isso tudo e depois olhar tranquilamente. Logo que você faz o exame de sangue, você consegue ver. Mas dito isso... voltando só ao que eu ia falar, só um comentário lá que eu falei do Peter Attia. Eu tendo a concordar com ele, de ser um pouco mais rígido. Por quê? Se são processos crônicos e um contínuo, por que se a gente vê uma coisa já saindo do esperado, por que não agir sobre ela? Agora, sabendo que tem individualidades, né, bioquímicas das pessoas, que se a pessoa está assim, totalmente saudável e tem um marcador ali, eu já peguei paciente que tem TSH altíssimo, não tem, TSH é o marcador da tireoide, né, do hormônio tiroidiano, não tem disfunção tiroidiana, tudo normal, a gente acompanha, mas a gente sabe que o organismo dele funciona com um marcador que está fora do padrão, mas é um marcador. Mas se você tem 2 ou 3, começa a desconfiar, entendeu? E se você está comendo muito açúcar, para de comer, né? Essa é o grande também lição do Lustig. Ele é radicalmente contra o açúcar e eu também estou com ele nessa. Mas e depois disso tudo, vale a pena usar o monitor de glicose? Então... Explica o que é o monitor de glicose, tem uma questão aí de acessibilidade. Tem várias questões de acessibilidade, né? Alguns dos exames aqui eu falei também são bem caros, mas enfim... E planos de saúde não cobram. O monitor de glicose é o seguinte, ele é acessível do ponto de vista de facilidade. Qualquer farmácia, você entra, tá na internet, compra, aqui no Brasil só tem o da Freestyle, né, o Freestyle, que se eu não me engano é da Abbott. Não é merchan, nada, é só porque é o único que tem mesmo. Nos Estados Unidos e outros países tem outros, acho que vai daqui a pouco ter também. E esse medidor de glicose, ele vende na farmácia, custa acho que R$250 mais ou menos, em torno e dura 2 semanas. Então, se você quiser usar um medidor de glicose por um mês, você vai gastar R$500. Quem é diabético e precisa, né, usar insulina e tal, a gente nem falou ainda da insulina, né, da questão lá, da história da insulina, mas enfim, me lembrei agora. A gente pode falar no final se der tempo. Mas quem precisa, usa esse esse medidor de glicose, que ele é um medidor que todo mundo já deve ter visto, assim, uma bolinha branca que você coloca aqui no braço e ele mede com o celular mesmo, você usa a câmera do celular e você coloca nele, tem um sensor e você consegue ver em tempo real como está a sua glicemia, tá? Ele não mede muito a glicemia no sangue, aquilo que a gente estava falando, ele mede no líquido intersticial. Então não é exatamente o nível de glicose do sangue, mas você está vendo ali a oscilação, né, também. E assim, só uma parte. E dá muito defeito esse negócio. Por isso também não é merchan, gente. Porque eu tô falando que o negócio é o único que tem, é o que eu recomendo, mas assim, dá muito defeito. Eu já joguei fora, paciente meu já deu... Eles repõem, tá? Se der defeito, você mandar ligar pra eles lá, eles repõem. Também quando você tá malhando, né, às vezes sai a agulhinha entorta, né? Enfim, não é muito
durável. Mas assim, se der tudo certo, já aconteceu de dar tudo certo comigo, dura 2 semanas. Eu sou a favor de usar um medidor de glicose, desde que a pessoa tenha condição, né, financeira para isso, mesmo que a pessoa não seja diabética. Se for pré-diabético, assim, eu acho muito válido usar. E qualquer pessoa que queira entender o funcionamento do seu organismo e também um pouco da sua alimentação. Resposta aos alimentos, né? Individual, né? Exatamente, porque eu estava falando do Elinav e do Segal, Eran, os dois são Eran, Elinav e Eran Segal, que são os 2 médicos israelenses do Instituto Weizmann, que tem várias pesquisas publicadas, inclusive a que fala de microbiota e adoçante, essa da energia que as bactérias absorvem, mas o principal trabalho deles está num livro chamado A Dieta Personalizada, que fala da individualidade das pessoas em metabolizar carboidratos e outras coisas. Então a gente faz a nutrição baseada na média da população, mas para você saber individualmente como você reage aos alimentos e as combinações, o ideal é usar um monitor de glicose, com todas as suas falhas, e também sabendo que a glicose é só parte da equação, mas é a parte da equação que a gente consegue resolver. Então agora eu vou dizer aqui os argumentos do David Unwin, que ele fez uma palestra sobre isso, por que usar o medidor de glicose. Eu sou a favor, mas eu vou dizer os argumentos dele. Primeiro, o intervalo que você fica dentro do que é considerado um nível aceitável de glicose é importante. Então, não são apenas os picos e vales, mas também o intervalo. Por quê? Você diminui a inflamação e a glicação. Então, são processos, né, de envelhecimento e também de senescência celular. Ele fala que reduz, ele está falando até de uma questão aqui que, né, eu não tenho como, ele falou que reduz as hospitalizações quando usa, principalmente para quem já é diabético, mas agora falando dos pré-diabéticos, das pessoas que querem melhorar o estilo de vida. Melhora, geralmente, o nível de enzima hepática e o nível de triglicerídeo, claro, porque depende do seu consumo de açúcar, então você consegue melhorar. E ele falou, quem é que não gosta do freestyle? Quem é viciado em carboidrato. Geralmente, essas pessoas não gostam do freestyle, porque, como nutricionista, para mim é genial, porque às vezes eu falo, Pedro Ivo, olha só, vamos diminuir aqui, você come, poxa, todo dia isso aqui no almoço, batata, arroz, vamos diminuir. E a pessoa, não, mas o arroz é integral, mas não, mas é isso, não tem problema, eu malhei. Aí quando põe o freestyle, o feedback é instantâneo. E o famoso ver para crer, não é a Vanessa que está falando, nem, né, é no endócrino, a pessoa está vendo, olha só, caramba, eu tomei isso aqui, deu E às vezes sintomas que as pessoas nem associam. Por exemplo, já tive paciente que tinha enxaqueca, tinha dor de cabeça porque tinha tinha hipoglicemia de rebote. Então, é muito interessante quando a pessoa tem um feedback instantâneo e também associa, às vezes, até o seu próprio estado de, né, espírito, energia, disposição. E aí, a partir daí, se individualiza a dieta. Então, como diz o Unwin, que eu citei lá, ele fala assim, vamos ser levados, vamos ir além dos guidelines. O freestyle não foi desenvolvido para pessoas com resistência à insulina ou que metabolicamente consideradas saudáveis pelos aqueles parâmetros. Mas por que não utilizar? E aí vários médicos, né, recomendam o uso, não sou eu que estou dizendo. E aí ele fala uma outra coisa que eu acho interessante. O açúcar é um veneno metabólico. Quanto veneno você quer? Escolhe a sua dose do veneno. Escolha a sua dose do veneno. E o freestyle é bem isso. Vamos escolher. Porque depois você pode chegar à conclusão, poxa, aquele sorvete que eu como no final de semana, com as minhas filhas, dá um pico glicêmico desgraçado. Mas eu amo esse sorvete. E é o momento que eu tô com as minhas filhas e tal. Mas aquela coisa que eu como todo dia no almoço, que já virou um hábito, às vezes é uma coisa que você nem gosta tanto. Já vi casos de paciente que usava leite de arroz todo dia e dava pico glicêmico, eu nem ligava. Ou põe no shake, você nem sabe o que tem dentro. Então, é isso. Eu sou a favor de usar. Tá bom. Respondendo a sua pergunta. Acho que quem tem poder aquisitivo vai ter informações. Não precisa muito tempo. Nunca é demais, né? Usa 2 semanas, aprende, depois usa de novo. E não precisa usar continuamente, né? Perfeito. Perfeito, muito bom. Nós temos Vendi quantos aparelhos aí? Pois pede lá um royalty. Cupom, vou pedir um cupom. Lá pro... Não trabalhamos com cupom. Temos 5 minutos para 2 assuntos. O foodable, o cuidando da síndrome metabólica com a comida de verdade, e o último que foi aquele que eu falei que eu ia deixar para o final, que já está no final aqui, do vício. Tá, vamos falar do... Eu falei que era o que eu ficava... vocês escolhem, porque assim, vocês escolhem, porque eu acho que a gente já falou bastante da alimentação, da reversão, né, de diabetes, prevenção. Já falou da importância da comida de verdade, eu acho que isso já está dito.
na relação da comida de verdade com a síndrome metabólica. Não sei se você quer Mensagem já complementar foi. alguma coisa. Esse Eu termo só que você quero, eu só colocou aí, quero complementar uma coisa manda em abraço. relação à alimentação, né? Ele usa um termo que eu acho importante, né, citar, que ele fala, esses problemas metabólicos, eles são foodables, de comida, eles são sensíveis à comida, not druggable, não sensíveis à droga. Então, só usar o remédio, você não está indo na causa. Eu já falei isso, estou repetindo, mas acho um recado importante. Segundo, e isso que acontece, às vezes, você está falando dos médicos. Você vai lá, dá um remédio, pessoa, beleza, estou tomando remédio para colesterol, posso comer o que eu quiser, estou tomando remédio para triglicerídeo, posso comer o que eu quiser, posso tomar, entendeu? Estou tomando a metformina e continuo comendo meu pãozinho refinado todo dia. Não adianta, não vai mudar. Primeiro vai ser a metformina, vai aumentar a dose, vai chegar na dose máxima, porque é uma doença que vai desenvolvendo. Então, a alimentação é fundamental. Qualquer um desses medicamentos pode ter o seu valor, não sou contra medicamentos, desde que a gente tenha acompanhamento de estilo de vida. Perder peso é suficiente? Não. Porque, às vezes, sim, você perder 10% do seu peso, 8%, principalmente para uma pessoa obesa que esteja naquele IMC máximo lá que o Alan falou, baixa a pressão arterial, melhora a triglicerídeos, tem uma melhora na glicemia, mas o mais importante do que a perda de peso é a mudança de estilo de vida, porque essa perda de peso pode não se sustentar. E quando a gente muda o estilo de vida, a gente melhora. E acho que é isso, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa. Tem sim. Você falou muito, muito, muito de açúcar o tempo todo. Pode estar acontecendo um problema da pessoa estar dependente, viciada no açúcar? Olha, ele alega que sim. Acho que todo mundo aqui né, eu posso falar minha experiência, eu já fui muito mais viciada. Hoje em dia eu não sou mais, mas foi uma coisa orgânica, eu fui mudando minha alimentação à medida que eu fui estudando e eu gostava de açúcar, viciada em açúcar, olhava sempre o cardápio do restaurante primeiro que tinha na sobremesa antes de decidir o resto. Então, sim, por experiência própria, eu acho que o açúcar vicia, mas eu tô falando agora o que o Lustig diz, né? Que o açúcar, ele ativa uma determinada área do cérebro e a frutose mais ainda. Então, ele critica mais até a frutose do que o açúcar. Ele fala os dois ativam. O açúcar ativa o prazer, mas a frutose ativa a mesma área do cérebro que da recompensa, que tem a ver com o vício, com o jogo, com outros vícios, também né? a área da cocaína. Da cocaína, de outros vícios, né? Vício de jogo, de cocaína, de consumo, enfim, todos os vícios que a gente tem aquela sensação de dopamina, que aliás é um assunto também que está muito em voga. E eu acho curioso, assim, que, né, ele fala também que o álcool também vicia, né, bastante, né, mas olha, sempre mas ele não bebe tanto, né, gente, porque é uma piada interna. Mas ele fala também que o açúcar é usado pela indústria alimentícia de propósito, justamente porque ele gera essa necessidade. Porque eles sabem disso. Eles sabem, então eles usam açúcar, porque ele aumenta o volume dos alimentos, né? Deixa ela mais marronzinho, a famosa glicação. É usado no lugar da água, porque ele consegue se manter mais, ele é um umectante, então ele mantém aquela umidade. É um preservante, né? Acho que não é preservativo a palavra, é um preservante. Não sei, preservativo ou preservante? Ele preserva bem o alimento, acho que é mais correto. Também não sei qual é. E também tudo que vicia, principalmente, gera como se fosse uma resistência. Então, as coisas que viciam no cérebro, e aí entra na parte do cérebro, que eu não sou especialista, mas assim, cada vez você precisa consumir um pouco mais para poder ter o mesmo prazer ou sensação de recompensa. A minha pergunta para vocês processo de dessensibilização dos receptores. Exatamente. Falou bonito. É isso mesmo. Dessensibilização. Qual é a pergunta assim, você acorda de manhã e fala assim, preciso comer uma couve-flor, tô desesperado para comer uma couve-flor? Nunca acordei com essa. Nunca. Agora, ai que vontade de comer um docinho, aquele bolo que sobrou de ontem do jantar, ou aquele pudim. Engraçado. Você não, mas eu pergunto para quem está nos assistindo. A maioria deve acordar com essa vontade. Com desejo de comer. Nunca vi alguém falar assim, gente, preciso comer. Aquela pizza de ontem, que tá gelada. Essa eu acho que é a diferença da fome e do desejo, né? Você não tem coisas, vocês não são parâmetros, vocês já são pessoas muito evoluídas. Mas assim, ai, que vontade de comer uma coisa, não sei o que é, mas com uma vontade de comer uma coisa, ninguém vai comer um alface. Concorda? Sim, concordo 100%. Por quê? O alface não vicia, né? Eu sou muito em cima do muro com esse assunto do vício, porque eu acho que, do ponto de vista neuroquímico, está razoavelmente bem estabelecido o mecanismo,
de dependência, mas do ponto de vista psicológico, eu já vi alguns psicólogos falando que não é nem tudo que é psicológico necessariamente tem uma questão neuroquímica, é esse o argumento deles, mas pode até não ser, mas o que eles dizem é que é muito complicado você já estabelecer essa relação de vício do açúcar só por estudos neuroquímicos. Só que um dos argumentos que eu vi, aí só para contrapor, estou jogando aqui, eu estou jogando dos dois lados, estou bem vira-casaca. E para contrapor, que eles falam que você pode ver que nem todo mundo que come açúcar vicia, nem todo mundo que bebe álcool vicia, nem todo mundo que cheira a cocaína vicia, nem todo mundo que fuma maconha vicia, eu nem sei se a maconha vicia, nem todo mundo que fuma cigarro vicia. A gente está brincando, a piada interna aqui, vou sair do episódio como alcoólatra. O pessoal vai dizer, Alan é alcoólatra. Mas eu gosto de cerveja. É porque a sua indulgência do final de semana é a cerveja. Você é super. Às vezes a cerveja, às então, vezes assim, o cada um uísque, e tem a às sua vezes nada. indulgência, cada um Terça, escolhe. final de semana? Terça? Deve ser final de semana em algum lugar, né? Sempre, né? Como é que fala? 5 da tarde em algum lugar, sempre meio-dia em algum lugar. Mas é isso, acho que a questão é. Mas só para complementar o raciocínio dos psicólogos, esse não é o argumento. Porque tem muita substância que vicia e muita gente que é capaz de usar essa substância de maneira... Concordo. Então eu fico bem mas em cima existe, do muro com esse porque assunto. existe uma... Aí também entra a epigenética. Tem exames epigenéticos onde você vê que existem pessoas com maior predisposição ao vício do que outras. Porém, a questão... E também outros fatores que não vão além da genética. Mas assim, a questão é o seguinte. Como nutricionista, eu posso dizer o seguinte. Quando a pessoa diminui o consumo do açúcar, ela sente menos vontade de comer açúcar. E quando a gente consegue diminuir a carga glicêmica da alimentação, e aí não é um esforço, passa a ser uma questão mais orgânica, mais de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque tudo que a gente proíbe não funciona muito bem. O que funciona é a gente tentar melhorar o metabolismo. Eu acho que no final é esse o grande, né, recado do Lustig, e que eu acredito, e que é a forma que eu pratico nutrição, e o Alan sabe, né, também que eu acredito, a gente conversa muito sobre, não adianta eu falar para a pessoa, não faça isso, olha só, Pedro, você está proibido de fazer isso. Não vai funcionar. A pessoa pode até se controlar por 1 mês, 2 meses, e para algumas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil, mas a questão é, se a gente atua sobre os processos metabólicos que o nosso corpo levou séculos para evoluir, e a gente vai lá e alimenta eles da forma correta, a gente naturalmente vai ter menos vontade. E sim, você vai poder comer seu sorvete de vez em quando, vai poder comer sua pizza, vai poder tomar seu álcool, mas isso não vai ser a regra, vai ser a exceção, e você vai voltar de novo para sua alimentação. Então, é assim que e uma coisa curiosa que ele fala, e eu acho que também explica muito, uma criança, quando você vai introduzir um alimento novo, você precisa introduzir, em média, 13 vezes um alimento salgado para ela gostar. O doce, na primeira vez, o olhinho já brilha para a maioria das crianças. Claro, existem exceções também, mas assim, primeira vez que você come um doce, e a gente come um doce, muito doce, primeira vez causa estranheza, nossa, é muito doce. No segunda mordida, você já está achando aquilo ótimo. A adaptação ao doce é muito mais rápida do que ao amargo, ao salgado, né, ao umami, todos aqueles outros sabores. Então, isso a gente falou no outro podcast um pouco, né, Alain? Sim, falou. Da questão dos apetites. Acho que isso é uma coisa lá Pode voltar lá e assistir. Do Raubenheimer e do Simpson que falam. Então, é isso. Eu acho. Não sabemos se o açúcar vicia, mas eu tenho uma desconfiança que sim. Tem indícios. Ele alega que fortes. Sim. O Lustig, do ponto né? de vista neuroquímico, os indícios são muito fortes. E faz sentido a dependência. Eu não quero entrar nessa seara, tá, Vanessa? Mas faz muito sentido tudo que ele fala. E você acho que explicou de maneira perfeita, deu para todo mundo entender muito bem. Resumão. E a gente já passou 5 minutos do horário. Terminamos, então. E aí ela... Ai, Alan, pra quê? Pra que 2 partes? Eu não vou conseguir falar. Não tem assunto nem para uma parte. Não, mas eu me preparei para falar mais, né, dessa vez. Eu sei. Já tomei bronca que eu elogiei. Então, Pedro, vou pedir para você finalizar com as palavras para não tomar bronca de novo. Todo mundo já sabe o que eu penso da Vanessa. Eu só agradecer demais a participação. Eu vim aqui, eu falei para o Alan, vim quase como um leigo, porque é um assunto que ele domina muito mais que eu. Eu tenho
um vago entendimento, assim, porque a gente está dentro do mercado, então você acaba entendendo um pouquinho. Mas aí eu te diria que, assim, eu me colocando no papel do leigo telespectador, adorei. Acho que vai todo mundo entender muito bem, ficou muito claro, muito bem direcionado, muito bem dividido. Foi ótimo. Obrigado por ter dado o trabalho de fazer isso pra gente. Imagina. E mastigar dessa forma. Tá? Muito obrigado Imagina, pela sua Pedro. participação. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a confiança, né, da tarefa dada. E é um prazer, porque a gente só aprende, né, estudando, e todo o processo para eu tentar elaborar aqui, né, um roteiro e entender e explicar, principalmente, eu aprendi muito mais do que, enfim, do que eu imaginava. Então, o prazer é todo meu. Obrigada pela oportunidade de aprender mais um pouquinho, discutir com vocês, trocar essas ideias. E eu sou fã do Segundo Eu Começo. Então, todo mundo assina lá. Bom, muito obrigado por sua generosidade. Para mim, sempre acima das minhas expectativas, sempre superando. Muito obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Para quem assistiu até aqui, aproveita para curtir aí no coraçãozinho, comentar, compartilhar, né, Pedro? Mais Manda para os amigos. Muita gente que vai lucrar muito com essas informações. E se inscrever no canal para dar essa moral para gente. Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.